Eu sou Sandra de Moraes Pereira, eu sou médica ginecologista, obstetra, né, porque eu fiz a especialidade nos dois. Eu sempre quis fazer ginecologia e obstetrícia. Quando entrei na graduação que eu fiz na Unirio, bem jovem, eu já me direcionava para essa área. E eu resolvi, então, logo que acabou a universidade, fazer minha residência médica em ginecologia e obstetrícia, que eu fiz no Ministério da Saúde, no Hospital Federal de Bom Sucesso. Logo depois que acabou a residência médica, eu passei num concurso e até hoje eu trabalho no hospital. Eu trabalho na ginecologia e há 12 anos, eu trabalho há 32 anos na ginecologia e há 12 anos eu sou chefe de serviço. E trabalho também, eu fiz mestrado e doutorado, então eu queria muito a área acadêmica, porque é muito bom ensinar, e aí eu passei num concurso na FRJ e dou aula em Macaé. E venho aqui uma vez por semana no meu consultório para não perder minhas pacientes queridas, continuo atendendo. A gente observa que a mulher é mãe, é profissional, trabalha, né, fora de casa, trabalha em casa e ela tem que cuidar da sua saúde, porque na verdade a mãe, né, é que cuida de todo mundo. Então, se ela não cuidar da saúde dela, ela não estará pronta para cuidar dos outros. É isso que a gente tenta, né, quando recebe as pacientes, orientá-las. A gente nota hoje em dia que as pacientes procuram mais se cuidar sim, mas quando alguém está doente, elas se esquecem delas e cuidam só do outro, tá? Então as mulheres hoje em dia estão muito sobrecarregadas porque elas vivem um momento que elas têm filhos e têm pais idosos. Tá mudando muito porque a faixa etária, né, tá aumentando, isso é bom, mas nós não temos ainda muita estrutura para isso. Então o familiar fica na verdade, contando com seus próprios filhos, que também trabalham, que também têm seus filhos. E muitas vezes é difícil para a mulher tudo isso. Hoje em dia, né, a mulher ela tem que fazer a rotina dela. Aí pode-se dizer, antigamente não era assim, mas hoje em dia a sobrecarga é muito maior e as mulheres, graças a Deus, estão durando muito mais, a faixa etária está ficando muito mais elevada. Então é importante que comece essa prevenção precocemente, desde jovem, depois que já começou a primeira relação sexual, é necessária a visita ao ginecologista, para não só preventivo, né, que é o compostológico, mas também o exame geral, porque geralmente o ginecologista ele acaba sendo o clínico da mulher. A mulher que não sente nada dificilmente vai procurar um clínico para ser auscultada, para mostrar alguma mancha que tem no corpo. Então a gente que faz ginecologia, que examina a mulher, muitas vezes encontra hanseníase, encontra tumores em outros órgãos. É importante esse cuidado, que seja anual da mulher, tá? Embora ela também faça o autocuidado, que é se examinar, se olhar, usar produtos adequados, tá? Para cada parte do corpo e cuidar da sua saúde, não deixando ficarem com obesidade, mantendo alimentação regrada, tá? Tudo isso vai colaborar, mas a rotina de exames tem que ser feita e tem que ser feita de forma criteriosa. Não pode ser assim, cada mês diferente faz um. Não, tem que ter um mês que ela faça os exames dela de rotina, tá bom? E os exames, dependendo da faixa etária, lógico, né? A mais jovem normalmente faz um exame clínico, se já começou a ter relação há mais de um ano, a gente procura já fazer o exame ginecológico completo. Mas antes mesmo dela começar a ter relação, é bom ser trazida para ter uma confiança na consulta, para poder, quando começar a ter relação, procurar o médico, né, da confiança dela, que passe um método anticoncepcional
que seja bom para ela, eficaz, que ela possa mantê-lo de forma correta e bem orientada. Além de orientação para preservativos, orientação para alimentação também é muito importante, orientação de higiene, tudo isso é muito importante. Então, a menina nova já deve ir no seu ginecologista ou pelo menos num clínico. E à medida que ela vai querendo já começar a atividade sexual dela, ela deve fazer o preventivo dela e o exame completo. Se aparecer alguma coisa diferente, aí vai ser conforme a demanda, tá? Agora, à medida que vai aumentando a faixa etária, a gente já vai se preocupando com alguns problemas. Miomas, cistos de ovário, cistos de mama. E aí, dependendo de cada paciente, da idade, da forma física, da familiar, da herança, né, genética da paciente, a gente começa a pedir ultrassom, pélvico, transvaginal e ultrassom às vezes mamário. A partir de uma faixa etária que a paciente já tem substituição na mama do tecido glandular por tecido adiposo, que é assim, em torno de 48, 50 anos, é mandatório que comece a fazer a sua mamografia. Antes disso, seria só se a gente tivesse alguma dúvida, seria de rastreio. A partir de segunda, não, é rotina mesmo, tá? E aí ela vai ter que fazer anualmente ou de 2 em 2 anos, dependendo do caso. É muito importante que ela também seja avaliada, faça às vezes um ultrassom abdominal, pode ser de 2 em 2 anos, para ver alterações em vesícula, pâncreas. Isso a gente ajuda muito a nossa paciente a ver cálculos renais, coisas que vão mais tarde dar problema, a gente pode ver preventivamente e evitar muito problema, tá? E também lembrando que está crescido muito o câncer intestinal. Então é importante, dependendo da faixa etária, depois de 50, fazer uma colonoscopia. Se tiver algum parente que teve câncer de intestino, fazer precocemente. Hoje em dia, eu noto que as mulheres estão mais preocupadas sim, tá? Elas estão mais preocupadas principalmente com câncer, porque ouvem falar que alguém teve, e isso não deve ser a maior preocupação das pacientes, tá? Os AVCs, as cardiopatias graves são mais comuns, os óbitos por esses casos, do que sobre câncer. Então as pacientes têm mesmo que fazer uma rotina completa, sendo até o exame cardiológico, dependendo da idade, ou se sentir alguma coisa jovem. Agora, elas estão preocupadas, mas muitas vezes vem ao médico, a gente passa os exames e elas acabam não fazendo porque a vida é muito atribulada, é muito difícil e acabam postergando. As mais jovens têm, assim, hoje em dia um hábito de olhar muito na mídia. Então elas já acham que já fizeram um diagnóstico delas e aí muitas vezes não procuram por causa disso. Ou fazem as coisas de forma equivocada, porque o que serve para uma pessoa, para um indivíduo, não serve para todos. Vai depender muito dos exames que a gente vai fazer, do exame clínico que a gente vai fazer, para a gente poder depois fazer a prescrição. Então é muito importante que procure um profissional para o seu tratamento.